licitantes e licitadores, aqui Luiz Zanotto, seguindo aquele nosso desafio de comentar a Lei 14.133 artigo por artigo, desafio que me foi passado, depois eu revelo mais detalhes, mas a ideia é a gente continuar discutindo a Lei 14.133 de uma maneira um pouquinho mais, vamos dizer assim, detalhada, caso a caso. Né? Lembrando a vocês, né, que hoje em dia inteligência artificial é ferramenta de trabalho, e se vocês tiverem interesse em trabalhar, atuar com um hub de ferramentas de inteligência artificial, com várias atividades, com experts especializados em realização de tarefas voltadas também a licitações, as quais tem a minha contribuição, não se esqueçam de, aqui embaixo vou deixar na descrição do vídeo, assinem a Adapta, né? Aqui, a Adapta. Adapta esse hub de inteligência artificial com várias funcionalidades, várias ferramentas, e também pode ajudar muito vocês nas suas licitações. Vamos voltar aqui então para o nosso desafio, Lei 14.133, artigo por artigo. Próximo artigo que a gente vai falar é sobre o artigo 4º. Artigo 4º. Ele é um artigo bem interessante porque ele mistura duas legislações. Por quê? Ele fala da Lei 14.133 dentro, aliás, da Lei Complementar 123 dentro da Lei 14.133. Então, parece óbvio o caput do artigo 4º, mas ele diz o seguinte: aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123. Ou seja, obviamente que as vantagens e prerrogativas previstas na Lei Complementar 123 valem nas licitações regidas pela Lei 14.133. Isso é óbvio. E só para a gente relembrar, MEI, não é o caso, mas até 81 mil faturamento anual, receita bruta anual. ME, microempresa, até 360 mil de faturamento anual. Empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800 mil de faturamento bruto anual. Por que é importante saber esses valores? Porque a lei, no artigo 4º, trouxe alguns aspectos aqui. Parágrafo 1º. As disposições que se refere ao caput não são aplicadas, ou seja, não se aplica às vantagens e prerrogativas da Lei Complementar 123. Em que casos? No caso de licitação para aquisição de bens ou serviços em geral ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para MEs e EPPs. No caso aqui, diz especificamente para empresas de pequeno porte, ou seja, qualquer item, qualquer bem ou serviço acima de 4 milhões e 800 mil não pode ter as prerrogativas da Lei Complementar 123. Então, acima de 4 milhões e 800 mil não cabe vantagens do Estatuto das MEs e EPPs da Lei Complementar 123. Inciso 2º. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Então, para inciso 1º fala bens e serviços, inciso 2º fala obras e serviços de engenharia. Então, de novo, e aqui é importantíssimo, porque é mais comum obras e serviços de engenharia acima de 4 milhões e 800 do que bens e serviços, né? Dependendo, claro, do porte de quem está licitando. O fato é que passou de 4 milhões e 800 mil, não se aplicam mais as prerrogativas de ME e PP. Não são mais consideradas aplicáveis. Tá? Segue o artigo 4º. A obtenção de benefício a que se refere o caput desse artigo fica limitada às MEs e EPPs que no ano calendário de realização da licitação ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. O que isso significa? Embora eu não concorde com o legislador, tá? É uma opção legislativa, o legislador deixou claro que, bom, se a empresa vai se desenquadrar da condição de MEPP, ele não pode usufruir as benesses, as prerrogativas de MEPP. O que me parece um contrassenso, porque a ideia de ter as vantagens é justamente para deixar de ser MEPP e, com isso, trazer mais tributos para o governo. Mas a lei trouxe isso para um aspecto, vamos dizer assim, concorrencial, ou seja, se vai ser desenquadrado, não tem como utilizar as prerrogativas. Então, o que a lei escolheu? A lei joga para o órgão licitador fazer uma auditoria nos contratos celebrados com a administração pública, com qualquer órgão da administração pública do licitante, caso ele seja MEPP. Porque se o somatório dos contratos for superior a 4 milhões e 800 mil, para ele
não se aplicam as prerrogativas da Lei Complementar 123. Então, a lei exige que o licitante dê uma declaração nesse sentido. Claro que o órgão licitador pode diligenciar, os concorrentes vão diligenciar, e em tese, no PNCP, é para estarem todos os contratos expressos ali, para ser mais fácil essa auditoria. Mas a opção legislativa foi essa. Parágrafo 3º. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos acima. Ou seja, né, vale o período de 12 meses. A lei 14133 sempre trata do exercício financeiro dos 12 meses. Então, o limite temporal é esse. Então, se o contrato é de 10 milhões, mas é um contrato de 5 anos, vai ter que depender do cronograma do contrato, mas se for um contrato, vamos dizer assim, de valor fixo, 2 milhões por ano, não se enquadra, seria possível, né, no caso, a participação de EPPs e MEs com as prerrogativas nesse caso. Tá? Então, o artigo 4º tem esse viés. O artigo 4º ele trabalha... Ops, vamos ao artigo 5º? Não é o caso. O artigo 4º tem esse viés de explicar como a lei 123, a lei complementar 123, se aplica também para a lei 14133. Então, tem essas diferenças de interpretação. Na minha visão, eu acho que ela complicou mais do que ajudou, mas são formas de interpretar a lei 14133 dentro, aliás, a lei complementar 123 dentro da 14133, certo? Ela não entrou muito em detalhes das vantagens, enfim, mas ela explicou como se interpreta as vantagens da lei complementar 123 dentro da lógica, né, da 14133. Certo, pessoal? Então, obrigado. Curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo se tem mais alguma questão que envolve o MPP que gostaríamos que seja melhor analisada aqui. E vamos seguir nesse debate maravilhoso, seguindo transformando as compras públicas do país. Valeu, forte abraço!